Boa noite Marcos, boa noite Solange, Denise, boa noite Simone, Carlinhos, muito boa noite, que saudade meu querido amigo, boa noite Elô, Dani, boa noite Lu, boa noite Marco, boa noite Milton meu amigo, Fernanda, boa noite, Ana Paula, esses amigos queridos sempre acompanhando a gente, né? Muita gratidão por estar mais uma vez aqui, dessa vez abrindo a live para essa querida que é a Conceição, minha irmã querida que eu amo muito e realmente eu tô muito emocionada de estar abrindo a live para ela hoje. Boa noite, Solange. Boa noite, Gêmea. Boa noite, irmão. Silvinha. Boa noite, Cidinha. Bom, vamos começar com os nossos avisos. Vamos começar com os nossos avisos da noite. O primeiro aviso é uma solicitação, né, para que vocês possam nos ajudar a divulgar as nossas lives que acontecem todos os dias, né, de segunda a sexta às 19h30. Às terças-feiras nós temos, boa noite Marcinha, às terças-feiras nós temos dose dupla às 14 horas e às 19h30 e aos domingos e aos sábados às 10 horas da manhã. Uma novidade que a gente está tendo já, essa já é a terceira semana, é que a gente está tendo algumas lives especiais. Essas lives especiais, elas não são transmitidas pelo Instagram, elas são transmitidas pelo YouTube e pelo Facebook. Então, o convite que eu faço a vocês é para vocês se inscreverem no canal do Centro a Caminho da Luz, lá no YouTube, acionar o sininho, que quando você aciona o sininho, eles mandam notificação de quando vai ter live. Além disso, todas as lives que são feitas, inclusive as que são feitas pelo Instagram, depois elas ficam gravadas no canal nosso do YouTube. O Milton tá falando que o meu cabelo tá show. Isso, Milton, chama-se preciso de um cabeleireiro desesperadamente para cortar o cabelo. Não tá dando nem para ir no cabeleireiro cortar o cabelo, então já viu. Então, e voltando às nossas lives, essa semana a nossa live especial vai ser na quarta-feira, dia 17, com o nosso querido Carlos Chaves, então imperdível, gente, com o tema Por que Sofremos? E esse ano nós vamos ter duas lives especiais pelo YouTube. No dia 20/3, no sábado, a Soraya fará a live também, que será transmitida pelo YouTube e pelo Instagram e pelo Facebook, pelo Instagram não. Então, no sábado, às 10 horas, a Soraya com o tema O Bom Filho a Casa Torna. E quanto mais a gente conseguir divulgar essas lives, mais nós vamos conseguir que o nosso evangelho seja realmente sem fronteiras, porque nós precisamos muito, né? Muito, muito mesmo. O próximo aviso eu vou ler, que é um comunicado do Centro a Caminho da Luz para todas as pessoas, diante das medidas governamentais apresentadas na última semana pelo governo do estado e pelo prefeito do município de São Paulo, e no intuito de proteger nossos colaboradores e nos integrarmos no movimento de isolamento social, informamos que o Centro Espírita A Caminho da Luz está encerrando seus plantões por tempo indeterminado. Desde o dia 13, então desde sábado passado, né, nós não temos mais nenhum tipo de atendimento presencial. Estão suspensas a entrega de doações, a venda de livros e qualquer assunto administrativo de forma presencial. Mas o acerto dos boletos ele pode continuar sendo feito mediante depósito em conta corrente, né? E as contas correntes lá nos informativos nas nossas redes sociais vocês encontram as contas correntes. Desde o ano passado, a gente tá com a campanha Minha Urna Faz o Bem.
e a ajuda de todos vocês tem sido assim extremamente importante, né? Nós estamos agora com as portas do Centro Caminho da Luz fechadas, mas a campanha continua. Então nós pedimos que vocês continuem arrecadando as notinhas sem CPF. Elas podem ser entregues lá na Rua Managé, número 78, de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas. E se você tiver uma quantidade muito grande de notinhas, né, que você fez aquela campanha, deixou no seu condomínio, deixou nos comércios que você conhece, tiver bastante notinha, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai até você e retira essas notinhas, né? E nós continuamos ainda precisando de voluntários. Então, se você quiser doar um pouco do seu tempo, um pouco do seu trabalho, nós estamos precisando de voluntários para digitar essas notas fiscais, né? Então, nas nossas redes sociais, vocês vão encontrar todas as informações nos banners sobre como ser voluntário e digitar as notinhas fiscais. Mais um convite, esse importantíssimo, né? Traga seus filhos para evangelização infantil e para GECAL. Gente, nós estamos passando por um momento de transformação. Nós sabemos que essa transformação da Terra, de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, não vai ser do dia para a noite, né? Mas qual é a melhor maneira de prepararmos os nossos filhos para essa mudança que vai acontecer? Evangelizando eles desde crianças. Então fica aqui o convite para trazer os seus filhos para a evangelização infantil e para o GECAL, que acontece virtualmente, né, todos os sábados às 9 horas. Então nós temos turmas com idades desde os 6 anos até os 19 anos. E para maiores informações, acesse o Facebook do Evangeluz, A Caminho da Luz. E o nosso último aviso: desde o mês de fevereiro, nós retomamos as atividades de orientação espiritual, né? Agora com o nome de acolhimento fraterno. Essas orientações, esse acolhimento acontece agora online, né? De uma forma totalmente privativa, com total segurança. Os nossos acolhedores, né? Os nossos orientadores tomam todo o cuidado para que a privacidade dos acolhidos seja mantida, seja garantida. Então, se alguém tiver interesse, esse acolhimento precisa ser agendado antecipadamente pelo WhatsApp e somente por mensagem. Então, o número do WhatsApp é 11 99421 7797. Repetindo, 11 99421 7797. Se alguém não conseguiu anotar, nas nossas redes sociais também vocês vão encontrar o banner com o telefone para fazer o agendamento do acolhimento. E agora, antes de colocar música e fazer a prece, eu vou chamar a nossa querida palestrante da noite. Já chamei. Ai, Flavinha, muita saudade. Boa Chamou, estou aqui. Boa noite. Chamou? Chamou, estou aqui. Conseguimos finalmente, hein? Yes. Tá um ensaio esse nosso encontro por aqui, não? É para ficar mais importante e mais forte. Mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Então, minha querida, Oi. Não preciso nem falar para você o enorme prazer que é estar aqui com você, né? Que eu amo muito. Eu vou colocar uma música para a gente se preparar para a prece, tá? Perfeito. Neste ambiente
quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós e dando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em breve minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Maravilhosa, né? Vamos então cerrar os nossos olhos. Vamos mentalizar que estamos lá no nosso querido A Caminho da Luz. Vamos trazendo à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimentos de amor ao Cristo para nos ligarmos a essa pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolve com a sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja no nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que esteja conosco e ampare o solo inculto dos nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade e nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiros de nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco, agora e sempre, e envolve a nossa querida Conceição em muita luz para que ela possa trazer os seus ensinamentos da melhor maneira possível. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha querida, é com tu. Então, tu está aqui. Boa noite a todos vocês. É sempre uma grande alegria poder estar próximos a vocês. E outro dia o meu amigo Enéas disse assim, que ele não conseguia ler as mensagens. Graças a Deus não me senti sozinha, porque eu também não consigo falar e ler ao mesmo tempo. A todos a minha profunda gratidão, meu respeito, por mais uma vez estarmos juntos e aprimorarmos dentro dos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Na minha gratidão a esta casa, a espiritualidade amiga, que tanto me conforta e me acompanha, que tanto me intui e me diz, cuidado com os teus caminhos, e a você, minha tutora, meu carinho especial. Eu já disse e vou repetir, muitas são as gratidões que eu tenho desta casa abençoada,
mas reencontrar pessoas que fizeram, fazem e farão parte da minha história, como você, é um grande presente que eu tenho de Deus. E só assim eu tenho certeza absoluta que eu consigo cumprir a minha tarefa da melhor forma possível. Meu beijo para todos e minha gratidão infinita. O tema do nosso evangelho hoje refere-se ao papel da culpa e do arrependimento para o equilíbrio do ser. Eu me lembro que há algumas semanas atrás, talvez no começo de fevereiro, eu não lembro bem, eu mesma fiz um evangelho, aliás, reproduzi um evangelho, o Evangelho do Cristo, que falava sobre cuidar do corpo e do espírito. Penso que esse tema seja um tema totalmente correlato, o tema de culpa e de arrependimento, ao cuidado do corpo e do espírito. Falar de culpa, é preciso que entendamos o que ela realmente significa. E culpa, na verdade, é a responsabilidade que sentimos por causar algo a alguém. E o arrependimento é a lamentação de termos causado este dano. Isto é a definição etimológica, né? O significado da palavra. Nem sempre isso acontece, mas essas duas definições coincidem diretamente com a doutrina espírita. Tanto a culpa, como o arrependimento, como o remorso, como a mágoa, são sentimentos extremamente danosos, extremamente corrosivos, que vão sendo trazidos por nós para o nosso corpo, introduzidos em nosso corpo, causando um desequilíbrio profundo e levando-nos às doenças. No livro Pensamento e Vida, cujo autor espiritual é Emmanuel, há uma lição que eu até sugiro a vocês, chama-se culpa. O tema da lição é culpa. E lá Emmanuel faz questão de nos mostrar os resultados danosos que essa culpa causa em nosso organismo. São como toxinas que nós... São toxinas que nós vamos fazendo valer dentro do nosso organismo e trazendo um desequilíbrio, juntando-nos a uma sintonia, a uma afinidade física e espiritual, levando-nos ao desequilíbrio. Vamos pensar assim, uma culpa é como uma grande carga que colocamos em nossas vidas e temos uma dificuldade muito grande de nos desvencilharmos dela. Quando nós a trazemos, de uma forma prática de compará-la, vamos pensar assim, um desportista que pratica o surf, por exemplo, ele coloca uma roupa emborrachada específica quando ele vai fazer as suas aventuras no mar, né? Fazer aqueles loopings, aquelas coisas. E por que ele usa aquela roupa? Para evitar ou minimizar o impacto com a água. O que faz uma pessoa, o que faz um paraquedista? Ele bota todo um aparato quando ele vai deslocar-se do avião para o ar, para minimizar o impacto com o ar. O que faz um escafandrista? Ele bota todo aquele aparato, principalmente na cabeça, para fazer o mergulho, e tão logo cumpra a sua missão, submerge e tira. Todos esses exemplos, vamos imaginar de forma prática, se um deles resolvesse ficar 24 horas com aquela roupa. Seria, no mínimo, desesperador. É o que nós fazemos conosco. Nós botamos essas roupas de culpa e temos uma dificuldade muito grande de tirá-las. E elas vão pesando em nossa vida. Pesando de tal forma que nós levamos ao desequilíbrio orgânico. E do desequilíbrio orgânico, um passo a uma doença. A uma moléstia que vai ser a identificação do espírito através do corpo, que é um instrumento para a função espiritual, mostrando-nos aonde está o ponto que deve ser corrigido e recuperado. E recuperado sempre com o propósito de usarmos esta encarnação.
Temos o livre-arbítrio. Talvez não usemos, mas aí é uma decisão nossa. E dentro deste capítulo, desta lição que eu lhes falo de Emmanuel, ele nos mostra muito bem quais são os resultados dessa nossa afinização com essas culpas, com esses remorsos, com esses sentimentos tão negativos que, descritos por Jesus no Evangelho, são as verdadeiras chagas da humanidade. E aí, para nós fazermos esta reflexão, eu costumo sempre usar, tomo como referência de conduta, a minha base é o Evangelho segundo o Espiritismo e da maioria de todos os nós que trazemos os ensinamentos do Cristo. E no capítulo 10, ele diz assim, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é a predisposição, é a vontade que nos é dada, a vontade divina, o intelecto, a predisposição, o livre-arbítrio, de transformarmos tudo aquilo que está de forma negativa em forma positiva. É a época de transformação de pensamentos, de sentimentos e de emoções. Se nós fizermos uma reflexão, após eu trazer o Evangelho, aí eles fazem o encerramento. E no encerramento, enquanto ela pede a água, ela começa a preparar o ambiente para nós sermos instrumentos facilitadores do passe que nos é dado neste momento. Se nós detivermos a atenção nas palavras dela, que são palavras ditadas, intuídas e trazidas do plano espiritual, pede-se que se forme uma gama de fluidos protetores que adentrem ao nosso sistema nervoso central e percorra todo o nosso corpo, que alcance células, tecidos, órgãos, sistemas, aparelhos, fazendo uma verdadeira higienização. E nessa higienização, trazendo equilíbrio físico e espiritual. Na verdade, é sempre uma proposta, e dependerá de cada um de nós recebê-la, de higienização e de transformação dos sentimentos negativos, que são tóxicos para cada um de nós, por sentimentos positivos. Neste mesmo capítulo, que baseia-se no Evangelho de Mateus, Jesus nos diz assim, os únicos caminhos, Jesus, nosso grande mestre e o maior médico da humanidade. Ele nos diz assim, que os grandes caminhos para vencermos essas dificuldades é a prática da caridade, o exercício do perdão, através do esquecimento das mágoas, se não ainda conseguirmos perdoar, pelo menos que façamos o exercício de começar a esquecer, e a prática indiscutível do amor. Leve o tempo que levar, a implantação do amor será indiscutível. Para isso ele veio, ele está e ele ficará conosco por todo o tempo e em todas as nossas trocas de encarnações. O amor deve prevalecer. E nesse mesmo capítulo, ele nos diz assim, perdão infinito. É por isso que quando Pedro pergunta a ele quantas vezes devemos perdoar, ele diz 7 vezes? Ele diz não, 70 vezes 7 vezes. Se fizermos um cálculo matemático, é infinitamente. Foi isso que ele quis dizer. De degrau a degrau, de aprendizagem em aprendizagem, vamos aprendendo através do processo de misericórdia, transformar esses sentimentos tão danosos que estão baseados no orgulho, na vaidade, na competição e que nos levam à culpa e ao arrependimento, de modo a modificá-los e fazermos deles instrumentos para a nossa evolução moral e espiritual. Nesse mesmo capítulo, Jesus nos diz que sempre teremos formas de transformarmos, ou de forma esses sentimentos, ou de forma impositória, fazendo valer a nossa autoridade, né? E essa é altamente negada por Jesus. Jesus traz, através
as suas orientações através de sua autoridade moral e não em autoridade de posição. Tanto que quando lhe dizem, tu és o rei, ele diz, assim o dizes, eu não sou. Meu reino não é desse mundo. Ele veio para colocar em prática e mostrar-nos que através do exercício, da dor, da aprendizagem, da unificação, da fraternidade, justiça e amor, que são leis divinas e são leis que jamais serão modificadas, fazermos a nossa evolução moral e espiritual. Nesse mesmo capítulo, ele nos mostra os caminhos para fazermos isso. E ele diz assim, o primeiro grande caminho é você conhecer-se, né? Nós, dentro da psicologia de Joana de Ângeles, a grande mentora preocupada com toda a evolução e equilíbrio psíquico e psicológico da humanidade, dedica-se a isso e faz grandes obras falando das dores e das aflições humanas. Ela diz, busca o teu autoconhecimento. E o que é autoconhecer-se? É você dar-se a oportunidade de transformar esses sentimentos, de olhar para dentro de você, como Jesus nos orientou, e fazer essa viagem intransferível e individual. Muitas e muitas vezes, a maioria delas extremamente sofrida, porque darmos de frente a nós mesmos não é muito fácil. E nós vamos começar a nos conhecer. E nos conhecendo, vamos começar a amar. Amar gratuitamente. Nós não fazemos barganhas no nosso amor. Não é, Iris? Nós nos amamos porque nos amamos. E se perguntarem por que é que há tanta afinidade? O que não se explica na Terra, explica-se no divino. E isso não nos cabe explicar e muito menos entender. Apenas agradecer. E nesse conhecimento, recebemos um convite. Muda teus pensamentos, transforma. Não é mais tempo, não há mais tempo para dizermos assim, eu sou assim mesmo. Esse é o meu temperamento. E se é, por que não muda? Jesus sempre nos ensinou. Olha a natureza, olha os pássaros dos céus. Não é isso que nós vemos no capítulo 25? Não sei se já leram Fernão Capelo Gaivota. Se não leram, sugiro que leiam. É o voo das gaivotas nos dando a maior lição de fraternidade. Elas voam buscando as novas estações. Há uma líder no sobrevoo. E quando essa líder cansa-se ou tem algum problema, ela não questiona, ela não é interrompida, ela simplesmente sai da linha de frente e vai para o final. E outro assume, sem concorrência, sem competição, sem grandes confusões, e o voo segue. Se por um acaso alguma das aves machucar-se, não conseguir, um grupo deste bando para com ela e espera recuperar-se até que venha o próximo bando. Por que é que nós não fazemos isso? Temos tanto a aprender apenas e tão somente com a natureza e resolvemos competir por cargos, por posições, por crachás, por conhecimento. Conhecimento importante? Importantíssimo. Mas está na linha do saber. Para o voo ser bonito, tem que haver equilíbrio entre as duas asas, entre o saber e o sentir. E é preciso, além de saber, compreender. Aí o voo segue bonito. Aí o voo segue como esta ave que faz como símbolo o nosso caminho da luz. Um voo bonito chegando ao infinito. Essa é a nossa proposta. A proposta de rumarmos a perfectibilidade. Quando Jesus nos fala ser de perfeitos, não é não errar. Vence quem tenta, não quem tem sucesso. Esta é a proposta de Jesus. Que você seja perfeito no limite da sua humildade e possibilidade. Não adianta dizermos assim, mas eu sou espírita. Se religião desse aval de fidedignidade de caráter, estaríamos todos no espiritismo. Não é bem isso que acontece. As religiões são patentes humanas e não divinas.
E na medida que eu faço esse autoconhecimento, eu começo a reconciliar-me. Reconciliai com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Não é isso que ele diz neste capítulo? De que inimigo ele fala? Ele fala dos meus adversários? Fala. Mas ele fala muito mais para mim. Olha o que você está fazendo com você. E quando ele fala estás a caminho, ele está preocupado com o presente, mas muito mais com o futuro. As adversidades nós carregamos conosco. É a nossa bagagem. É por isso que precisa arrumar essa bagagem direitinho. Tirar as roupas que não vamos usar, como diria Fernando Pessoa, as roupas que têm nossas marcas, e é tempo de travessia. Não podemos ficar à margem de nossa própria existência. Temos que lutar, temos que trabalhar, temos que evoluir. E evoluir não significa necessariamente vencer, mas tentar. O poeta nos diz assim: sorria como se nunca tivesse chorado e lute como se nunca tivesse perdido. É preciso irmos à frente. É isto que esta pandemia está nos mostrando. E dentro desse processo de reconciliação, eu busco Deus. E aí sim eu começo meu processo de faxina da alma, como nos diz Drummond. Faz uma faxina, tira tudo que está atrapalhando, dê espaço para novas entradas. Você está chorando? Ótimo, lavando sua alma. Está sofrendo? É aprendizagem, é tempo de renovação. E nesta prece, nós vamos aprender que a prece é o sustentáculo da alma. Não há prece perdida. Não há prece que não é ouvida. Ela só não é ouvida nos moldes que nós queremos, mas nos moldes que precisamos. Deus, nosso Pai, nos diz assim: por mais que você se detenha na lágrima, não permanecerá na dor. A dor é o trampolim para a aprendizagem. Quanto estamos aprendendo nesses momentos? A cada perda, a cada sofrimento, ficamos mais unidos. Sofremos juntos, já não temos mais vergonha de dizer: estou morrendo de saudade, eu sinto muito, mas eu sou espírita, eu acredito na imortalidade. Sim, acredito na imortalidade, na pluralidade da existência, mas sou humana e dói. E é preciso que eu chore a minha dor. E quando uma dor é chorada junto, ela é dividida e compartilhada. Temos vivido ininterruptamente esse grande exercício. E posso lhes garantir, a cada lágrima derrubada, uma aprendizagem feita. E na medida que eu me coloco frente a Deus, eu começo e consigo trabalhar os meus erros. Para que tanta mágoa? Para que tanta decepção? Para que tanta culpa? Eu fiz o que fiz no momento que eu podia. De nada adianta eu mortificar o meu corpo, eu criar nódulos, doenças, depressões. É preciso que eu pegue esta dificuldade, coloque-a na minha frente e diga: o que você quer comigo? O que é que eu tenho que aprender com você? E aí sim, eu vou chegando à superação das minhas dificuldades. Culpas, arrependimentos, remorsos, todos temos. Muda a intensidade e a frequência, porque somos seres individualizados e cada um tem sua história. Estamos aqui exatamente para isso, para fazermos o polimento dessas dificuldades, modificar as nossas tendências, aprimorar o nosso caráter, aprender, dividir, compartilhar, trabalhar e, sobretudo, amar. Não podemos nos esquecer que o único que pode julgar é o Pai. Então, quando alguém erra conosco, ele está num caminho diferente. Ah, mas é difícil entender isso. Então, tente esquecer. Não remoa todas essas situações, porque nós adoecemos. E é isso que Jesus disse: vás para o cárcere e só sairás de lá até ter pago o último cêntimo. Cêntimo era a moeda menor que existia na época. Falar de Jesus e falar de cárcere é uma coisa esquisita, mas é exatamente isso. Ele falava aos costumes da época e dizia-nos: nós nos acorrentamos nas nossas dores e desamores e nos vitimizamos.
E quando isso acontece, a dor não foi aprendida. É por isso que as grandes dores, as grandes ausências, as grandes doenças devem ser vividas como é um convite, como uma grande aprendizagem para não termos que repeti-la mais uma vez. Esse é um dos meus grandes empenhos, porque se num momento, dentro da nossa programação familiar, concordamos com muitas situações, sabíamos que estávamos amparados, mas confesso-lhes que fui muito ousada. Nesse momento, eu até repensaria e diria para o Papai do Céu, acho que é menos. Acho que eu não estou tão forte assim. Mas já que estamos no caminho, que o façamos com muita dignidade e honra. Porque se há uma fé que eu possuo e que é inquebrantável, é o reencontro. Deixa eu não abro mão de fazermos juntos, com todos esses caminhos, com todos esses amigos, onde eu aprendi. É vida que segue. Então vamos embora. Mas vamos nos reencontrar numa belíssima festa. Não podemos nos esquecer que só este Pai sabe todos os segredos do nosso coração, até aqueles que escondemos de nós mesmos. E o grande psiquiatra, e para mim, o único que se aproximou de todo o ensinamento do Espiritismo, embora Freud tenha dado uma grande contribuição, foi Jung, e ele diz assim, a nossa visão só se ampliará, e ele não se dizia espírita, mas ele acreditava na imortalidade e na pluralidade das existências. A nossa visão só se ampliará de forma cósmica e plena quando nós aprendermos a olhar com o coração. Quando nós olhamos para fora, que são as expectativas, nós apenas sonhamos. Quando nós olhamos para dentro, nós despertamos. Isto que nos orienta Jung. E hoje, eu penso que a vida anda muito triste e pesada. Às vezes perdemos o caminho do dar risada, do voltar a ser criança, do tocar a música. É preciso sim. Isso não significa que eu esteja banalizando a dor. Não, eu não estou potencializando esta dor. E eu acho que uma das grandes formas é voltarmos à idade de criança. E nada mais gostoso do que uma boa fábula, né? A fábula são parábolas feitas pelos poetas e fabulistas. E eles trazem esse dom, e Kardec chamaria de homens de gênio, são aqueles que Deus entrega tarefas para trazer as coisas mais fáceis e os recados para nós. E um dos grandes fabulistas que me encanta muito é La Fontaine. La Fontaine foi um dos maiores fabulistas franceses, tinha que ser francês, do século XIX, e eu trago para vocês hoje uma fábula que foi uma adaptação de La Fontaine, porque ele vai muito longe, né? E eu gostaria de propor a vocês que cada um de nós entrássemos nessa fábula e descobríssemos as nossas culpas, os nossos arrependimentos, os nossos remorsos e fizéssemos uma verdadeira catarse para, ao sairmos dessa live, pensarmos assim, nossa tarefa, sorrir, trabalhar e amar. E a história é a seguinte, um grande fazendeiro, que pode ser qualquer um de nós, ou todos nós, que luta muito, estuda muito, aprende muito, sabe muito e cria uma grande fortuna. Isso me faz lembrar aquele homem do Evangelho que monta os seus celeiros para a vida futura, para ele ficar rico, e a morte bate-lhe a porta e diz, hoje você vai embora. E não adiantou, os celeiros ficaram cheios e ele se foi, né? Porque a chegada e a partida não tem negociação. E esse grande fazendeiro era extremamente avarento. Tudo que conquistou era dele. Havia uma posse muito grande. Ele não se preocupava com os demais. O grande conhecimento técnico que ele possuía também não dividia. Também não explicava. E tinha uma propriedade, uma grande fazenda, grandes plantações, dedicava-se ao cultivo de trigo. E os trigais, eles são muito grandes e muito bonitos, né? Exupéry gosta muito dessas histórias de trigais, né?
E ele estava muito incomodado, porque ele não queria que ninguém entrasse nas propriedades dele, fosse quem fosse. E resolve fazer um espantalho. E espantalho, a palavra diz, né? É para espantar. Não adianta nós espantarmos a culpa. Não adianta nós espantarmos os temores. Nós temos que entendê-los. E esse espantalho, ele começa a construir, ele pega 3 paus e rapidamente constrói braços e pernas, e o espantalho, o corpo está pronto. E ele diz assim, preciso vesti-lo. Vai à sua casa, abre seu baú e pega roupas que ele havia guardado como grande recordação de uma linda formatura. Quem de nós não faz isso ou não fez? Guardamos coisas que jamais usaremos, né? E a proposta é desapegar-se. Veste aquele espantalho de paletó e de calça. Bota ali um chapéu. Este chapéu era uma credencial de uma boa classe social. Mas nesse chapéu tinha que ter uma cabeça, né? Então ele pega uma grande abóbora e coloca como cabeça desse espantalho. Precisava ter rosto. Ele fura a abóbora, faz a boca e pega 2 fileiras de milho e faz os dentes, superiores e inferiores. Faltava um nariz. Ele colhe uma bela cenoura e bota no lugar. Mas ele queria olhos brilhantes, que olhasse tudo. 2 grãos de milho, os melhores e os maiores. E coloca. E ele dizia assim, falta alguma coisa. E, ironicamente, diz, vou botar um coração nele. Pega uma bela romã vermelha e coloca no lado esquerdo do paletó do espantalho. E finca. Em fábula, animais e seres conhecidos como inanimados têm vida. E ele diz para o espantalho, agora é tua vez. Tua função é movimentar-se e espantar tudo e todos que vierem à minha grande plantação. E deixa lá. E diz ainda para o espantalho, eu vou ficar às escondidas todos os dias para olhar quem tenta usurpar-me. No mesmo dia, no final da tarde, um passarinho pousa no braço do espantalho. O espantalho entra em pânico e diz para ele, fuja daqui. O dono da fazenda está na espreita e ele vai te caçar. E o passarinho diz assim, eu prefiro ser caçado, eu tenho que levar alimento para os meus filhotes. Livre-arbítrio. Nós podemos ficar com nossas culpas ou aprimorá-las. Nós é que escolhemos. O espantalho diz rapidamente para ele, pega essa fileira de dentes que eu tenho, superior, inferior e leve. E ele, feliz, foi embora. No dia seguinte, o fazendeiro, no mesmo lugar, vê aproximar-se um coelho. E ele diz, o que fará esse coelho? O espantalho fica em pânico e diz para ele, fuja daqui. Homens acreditam que para defender-se devem usar armas. E ele está com uma espingarda. Ele vai matar você. E o coelho diz para ele, eu tenho fome, eu não consigo correr. O espantalho diz, corra, pegue esta cenoura e fuja. E assim ele fez. Mais adiante, e tempos seguintes, aparece uma galinha. Ele fala, agora vira canja. Fuja daqui. Ela diz, não, eu preciso de poucos grãos de milhos para completar a refeição dos meus pequenos filhos. Ele diz, pega esses 2 dos meus olhos, eu não preciso deles. E fuja antes que você vire caldo. Quantas vezes nós fugimos das nossas dificuldades e teimamos em ficar presas a ela. E o tempo passa e esse fazendeiro vai observando. E olha que nada da fazenda é mexido, só é mexido no espantalho. E aí passa por ele um caminheiro, muito mal vestido e muito triste. E esse caminheiro não chama o espantalho, mas o espantalho chama. E diz assim para ele, por que está tão triste? Ele falou, tenho frio, eu não tenho quase vestimentas. Ele falou, não tem problema, pegue meu paletó e meu chapéu e siga em frente. Neste momento, só sobrava a cabeça do espantalho e o corpo, né? Nós vamos nos desvencilhando das nossas dificuldades e não sabemos como aprimorá-las. Chega um menino e esse menino chora muito. E o espantalho fala para ele, por que chora?
Ele fala, porque tenho fome e tenho que levar comida para minha mãe. Ele fala, sem problemas, pegue a minha cabeça, que esta abóbora fará um belo alimento. E o menino vai embora. O dono da fazenda fica indignado, aproxima-se do espantalho e diz para ele, o que é que você fez da vida? Eu te coloquei aqui para espantar e você só contribuiu. Ele disse, só dei o que era meu. Ninguém mexeu na tua fazenda. Mas pense a quantos, enquanto espantalho, criado pelo Senhor, pudemos ajudar. E ele diz assim, mas agora você não vai ter nem como falar, você não tem mais boca, não tinha mais cabeça. E ele pergunta, estás me ouvindo? Ele disse, incrivelmente sim. Ele fala, porque eu estou falando com a romã do coração. Quando quisermos ser entendidos, temos que ter a fala do coração. Este homem para e pensa no tempo que perdeu. Ele faz um retrospecto do passarinho ao homem que nada pedia. E pensou assim, quantas coisas eu guardei em mim que não fiz proveito nenhum. Hora de transformação, hora de modificação. E terminando com Cora Coralina, ela nos diz assim, a vida só tem sentido se tocarmos os corações das pessoas. Se conseguimos sobreviver aos grandes golpes e duros golpes da vida, como temos vivido, por que não sobrevivermos aos toques suaves de nossas almas? O que nós precisamos é fazer uma varredura de sentimentos que nos embotam para dar espaço aos espantalhos que existem dentro de nós e fazê-los companheiros e amigos. Essa minha amiga que hoje me tutela, certamente foi uma espantalho que entrou na minha vida para me dar um pedaço do seu coração. Eu aceitei e doei uma parte do meu. E a todos vocês que caminham comigo, amparando-me, confortando-me e abraçando-me, fica aqui a minha romã de coração. Que Jesus abençoe e proteja todos nós. Graças a Deus. Minha querida, estou aqui sem palavras. Você disse que você não consegue ler as mensagens, né? Eu fiquei aqui ouvindo você e lendo as mensagens. O que você recebeu de declaração de amor é uma coisa assim inimaginável. Aliás, continua recebendo. Agora acho que você consegue ver aí o tanto de... Peraí. O meu pequeno pastor acabou de passar no meio dos fios. E agora você consegue ver o quanto de agradecimento, o quanto de gratidão e o quanto de amor que todos nós temos por você. Eu não preciso nem falar, né, minha querida? Só gratidão, porque a distância, a gente sempre conversa sobre isso, né? A distância é só física, né? Só. A gente E ela ela só faz aumentar o amor, não é não? Com certeza, ela só faz aumentar o amor. Com certeza, essa romanzona no coração. É por isso que é por isso que tem grãos, né? Para dar para cada um, né? Não? É isso mesmo. Né? Muito obrigada a todos vocês. Bom, quem não pegou a água, um tempinho, dá uns minutinhos aí para ir pegar a água. A gente teve uma pergunta aí no meio, né? Perguntaram se a gente faz cirurgia espiritual. Quando estávamos presencialmente no centro, nós tínhamos o trabalho de cirurgia e hoje todos os trabalhos, o trabalho do passe espiritual, a cura e a cirurgia, eles vão acontecer exatamente agora, nesse momento, que é o momento da nossa sustentação, né? Temos que pensar e temos que entender que no lar de cada um de nós existe uma equipe espiritual. E que através da nossa ligação, através do nosso pensamento e do nosso sentimento, eles vão, nesse momento agora da sustentação, transpor para nós todos os fluidos que nós necessitamos. Seja para a nossa cura física, seja para a nossa cura espiritual. Basta acreditarmos, basta termos fé. Né? Então vamos lá, vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações,
Vamos mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo com essa energia sutil e luminosa. E vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanadas dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem nesse momento sobre nós, projetados de uma intensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores, para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho. Vamos vendo que esses locais estão iluminados por uma luz radiante e intensa, para que reine ali a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-los possamos nos sentir revigorados. E com o coração repleto de amor, pelas bênçãos recebidas, vamos vibrar. Vamos vibrar pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pelos nossos governantes, pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio. Que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar agora pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares, e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas pela Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelas crianças e jovens acolhidos nos nossos abrigos, para que sejam protegidos física, mental e espiritualmente. Que os nossos benfeitores do Cristo deixem sua luz nos seus corações, bem como em todas as pessoas responsáveis pelos cuidados que recebem. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve nesse momento, permaneça conosco. Graças a Deus. E para terminar, já que nós temos um tempinho, vamos colocar a prece que Jesus nos ensinou. Vamos colocar essa prece cantada, que é simplesmente maravilhosa.
querida, gratidão. Amo você. Amo você. Momentinho, acho que minha caixa desligou. Tecnologia tão boa quando funciona. Mas Não tudo podemos bem. reclamar. Não, vai funcionar. Santificado seja o teu reino, e seja feita a tua vontade. Amém. Que assim seja. Boa Graças a noite a Deus. todos. Gratidão por estarmos juntos. Tivemos aí mais de 260 pessoas num determinado momento dessa live. Nosso evangelho está cada vez mais sem fronteira. Vi gente Graças do a Deus. Sul, de Goiânia, que colocaram de onde eram. É muito gratificante, né? Ver que o evangelho está realmente sem fronteiras. Graças a Beijo Deus. no coração de vocês. Amo vocês. Amo Você, vocês. minha querida. Obrigada. Até uma próxima. E amanhã tem live, hein, gente? Às 14 horas, às 19h30. Beijos Isso. e até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.